e agora uma entrevista exclusiva com um dos personagens que é alvo de bastante pressão e está ali no centro de uma área que chama a atenção do mundo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai falar com a gente aqui no CNN 360. Ministro, muito obrigada, prazer revê-lo por ter aí dedicado essa janela para conversar com a gente. De saída, já te dou as felicitações e vou pedir seu auxílio. Nós temos muitas questões para tratar com o senhor e apenas 15 minutinhos. Vou pedir para a gente tentar editar bastante as perguntas e as respostas para poder percorrer aí todo o fichário de informações que diz respeito à sua área. Tudo bem, Daniela? Vamos lá, direto ao ponto. Direto ao ponto, então, vamos falar um pouquinho sobre o assunto do dia. Vi uma entrevista que foi publicada no Correio Brasiliense, o senhor falando ali sobre a necessidade de defender a regulação da mineração. Pergunto ao senhor se é o melhor momento para tocar nesse assunto, já que há bastante tempo e de forma renovada agora há uma pressão para se mudar os rumos da gestão do meio ambiente. Não pode passar a ideia de que está se tentando avançar ainda mais em cima de um território que suscita muita discussão com ambientalistas? Daniela, durante 20 anos não se tocou nesse assunto. Não sei por que razões, o fato é que outras administrações não resolveram o problema da mineração da Amazônia e nem por isso evitou que houvesse na Amazônia tantos garimpos ilegais assim. Há um levantamento do final de 2018, portanto antes do presidente Bolsonaro, que indica que mais de 870 pontos ilegais de mineração na Amazônia estavam em operação naquela altura. Portanto, coisas inclusive que vêm de 10, 20 anos. Então, ou nós vamos encarar o problema de frente, ou vamos continuar com essa discussão estilo avestruz, né, que enfia a cabeça no buraco e não discute o fato de que a Amazônia tem grandes pontos e reservas de pedras preciosas, diamante, ouro, níquel, enfim, nióbio e vários outros produtos minerais. Então, vai haver a pressão, ou você faz de uma maneira restritiva, com licenciamento ambiental rigoroso, né? E está lá o exemplo da Vale, Carajás, que é uma área super bem cuidada, graças a uma atividade de mineração. Portanto, não me parece que tenha sido uma boa política pública para a preservação e para o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento sustentável, fazer de conta que não há pressão com relação ao tema da mineração na Amazônia. Ministro, meu boa noite ao senhor, bem-vindo. Também vou citar aqui uma publicação agora do jornal Folha de São Paulo, que fez um levantamento em parceria com o Instituto Talanoa, que mostra que entre março e maio deste ano o governo publicou 195 atos no Diário Oficial, todos ligados ao tema ambiental. Nos mesmos meses de 2019 foram apenas 16. Ministro, por que esse aumento nesse período de pandemia? Bom, primeiro uma comparação indevida, porque você tem o começo de um mandato, equipes tomando pé da situação, assumindo cargos, projetos começando. Então, este período do ano de 2019, o governo tinha acabado de começar. Agora já estamos no segundo ano. Então, essa é a primeira questão, uma comparação que não cabe. Segundo, é preciso olhar por que tem essas mudanças. São mudanças de modernização de todo o arcabouço legal e, aliás, ela indica ali que não só são mudanças do Ministério do Meio Ambiente, mas de vários outros ministérios também, e justamente porque o Brasil precisa se modernizar, regras mais adequadas, mais atualizadas, e é justamente isso que vem acontecendo. Ministro, aqui essa diferença, essa discrepância, acho que vale o apontamento que o senhor fez, é diferente o governo que está chegando, né, saindo do período de transição, de fato, mas essa discrepância chamou a atenção muito por conta da fala do senhor ali, registrada naquela reunião já famosa do dia 22 de abril, na qual o senhor fala ali que era bom aproveitar, usar esse momento de atenção focada na saúde para mexer no que desse de flexibilizar ou regulamentar questões relacionadas ao meio ambiente. Ficou a impressão ali, o senhor usa uma expressão passar a boiada, de que foi isso que aconteceu, que se usou esse período para passar a boiada, mexer no que dava. Bom, Daniela, há 20 anos que os órgãos nacionais e internacionais dizem que o Brasil é o inferno do empreendedor, um local difícil de trabalhar, de empreender, do pequeno, como o pipoqueiro, o jornaleiro que precisa, tem aquela via crucis para tirar uma licença de operação, uma autorização, até obras grandes como, por exemplo, o Linhão de Rondônia, que ligaria Manaus a Boa Vista e até hoje não saiu, 10 anos depois. Então, portanto, a constatação de que o Brasil precisa se modernizar e as coisas precisam ser mais
transparentes, mais simples e nem por isso menos ter a precarização das garantias ambientais. E um detalhe importante, quando eu defendi isso na reunião, eu fiz uma ressalva muito clara, é que muitas vezes isso acaba saindo do foco. Eu disse, olha, nós estamos falando aqui de todos os ministérios, de normas que precisam ser modernizadas, revistas, normas contraditórias entre si, em todos os ministérios. Eu não estava me referindo apenas à questão ambiental. E esse é um senso comum de quem empreende no Brasil. Você conversa com um construtor, um empreendedor do setor imobiliário, uma pessoa da área industrial, aquele que quer ter uma pequena padaria e precisa tirar uma licença de funcionamento, você vai ouvir provavelmente de 100% dos brasileiros que ele vive o inferno da burocracia, das regras irracionais, muitas delas contraditórias entre si. Foi isso que eu quis dizer de maneira muito clara. Ministro, falando um pouquinho sobre desmatamento na Amazônia, a gente vê uma cobrança por parte de fundos estrangeiros, também por parte do empresariado aqui do nosso país. A gente vê à frente de toda essa discussão o vice-presidente Hamilton Mourão. Qual que é o seu papel nesse diálogo com empresários, com fundos estrangeiros? E se de alguma forma o senhor se sentiu ameaçado no cargo de ministro do Meio Ambiente? Não, de maneira nenhuma. Para mim é muito bom ter o presidente Mourão à frente do Conselho. Conselho esse, aliás, que fui eu que sugeri ao presidente que criasse e acabou sendo recriar, porque ele existia no papel, salvo engano, desde o governo do presidente Lula, mas nunca operou e nunca se reuniu. O governo Bolsonaro foi quem pôs de pé o Conselho da Amazônia. Pôs o vice-presidente Mourão à frente, o que é muito bom. Por quê? Porque os assuntos que dizem respeito a preservação da Amazônia estão dispersos em vários ministérios. E essa foi a razão pela qual eu sugeri que se criasse algum órgão de centralização. Por exemplo, regularização fundiária é competência do INCRA, Ministério da Agricultura. O zoneamento econômico-ecológico, que inclui, dentre outros assuntos, a mineração, que nós referimos há pouco, é tema do Ministério de Minas e Energia. Nós precisamos enfrentar esse assunto. A questão indígena, áreas da FUNAI, Ministério da Justiça. Monitoramento, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a bioeconomia, Ministério da Economia. Então, nós temos muitos temas que necessitam essa interligação, essa coordenação. E só um órgão superior aos diversos ministérios, como é a Vice-Presidência da República, para fazer essa coordenação. Acho que está fazendo muito bem, o vice-presidente tem tido diálogo com empresários do Brasil no exterior. Alguns desses diálogos eu participei, outros não, o que é natural. Diálogo com representantes diplomáticos, diálogo com entidades do terceiro setor, com governadores da região, com bancada de deputados e senadores, sobretudo dos estados do norte. Certo. Né? Então, isso é muito importante. Ministro, a última vez que eu conversei com o senhor assim ao vivo foi em agosto de 2019. A CNN ainda não existia e já naquela ocasião havia uma série de queimadas, né? A gente estava naquele momento em que se debatia no mundo inteiro as queimadas na Amazônia. Lá atrás eu perguntei para o senhor se não havia uma preocupação porque estava se cristalizando no exterior a imagem de que o governo Jair Bolsonaro é institucionalmente leniente com o desmatamento e com as queimadas. O senhor me disse que, olha, tem que ficar muito claro que o governo é contra. A gente vê que de lá para cá, quase um ano, o governo não conseguiu amenizar. Ao contrário, ao ponto de hoje, grandes fundos internacionais e até bancos nacionais, agentes aqui do mercado interno, temendo retaliações externas, pedindo uma mobilização maior. O que foi que aconteceu? Onde foi que o governo falhou? Porque ninguém percebeu uma mudança, pelo contrário, lá fora a imagem hoje é ainda mais grave do que era em agosto de 19. Bom, Daniela, em agosto de 19 nós estávamos há 4 meses ainda, 5 meses antes da criação do Conselho da Amazônia, que foi uma medida divisora de águas, justamente porque essas diversas iniciativas que incluem a operação de garantia da lei da ordem, que quando implementada o ano passado pelas Forças Armadas, fez reduzir as queimadas aos últimos índices daqueles meses, setembro, outubro, os menores dos últimos 20 anos. Essa operação de garantia da lei da ordem reiniciou esse ano em maio. Portanto, aqui, essa é uma divisão, um divisor de águas importante com relação a agosto do ano passado, que você se referiu, com relação a agora. Mas também há outros aspectos, né? O envolvimento do setor privado, que você comentou bem, e nós estamos ouvindo, dando atenção àquelas críticas que vêm do exterior
e também do mercado nacional, nós estamos chamando também o setor privado para nos ajudar. O governo lançou o Adote um Parque, cada uma das 132 unidades de conservação federais na Amazônia poderá ser adotada por um parque. Aliás, essa foi uma das propostas que nós apresentamos aos 3 bancos, o Santander, o Bradesco e o Itaú, quando estiveram com o presidente Mourão na semana passada. A Febraban tem 118 entidades dentro da sua associação. Portanto, aos 132 parques, dá para cada um adotar um e ainda teremos aí mais 14 parques que o setor privado de outras áreas poderão adotar também. Com isso, você cuidará, por exemplo, de 15% do território da Amazônia, que corresponde a esses 132 parques. Certo. Então, são ações concretas, podem ser feitas. Bem, ministro, caminhando já para os instantes finais da nossa entrevista, queria abordar com o senhor, ter o seu posicionamento com relação a uma ação protocolada por procuradores do Ministério Público Federal que pedem o seu afastamento do cargo de ministro. Aqui entre os atos citados, por exemplo, estão corte de verbas para ações de fiscalização e a interferência no comando do INPE. Sobre esses 2 atos em si, principalmente, mas também sobre essa ação, ministro, qual que é o seu posicionamento? Houve alguma ilegalidade? Bom, a ação é claramente política, né? É um posicionamento ideológico contra a administração do governo do presidente Bolsonaro. Você pega esses 2 exemplos. Cortes na fiscalização. Quem determina corte ou não é o Ministério da Economia. Ele é que impõe o teto de gastos e a parte toda de contingenciamento de recursos. Não é o Ministério do Meio Ambiente. Portanto, está aí já de cara uma primeira crítica improcedente. Com relação ao INPE, ele pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós não temos ingerência nenhuma sobre os dados do INPE. Muito pelo contrário, nós temos tido, e agora mais recentemente ainda mais, trabalhado em cima dos dados do INPE. O INPE se subordina ao Marcos Pontes, ao ministro Marcos Pontes. Não tem nada a ver com o meu ministério. Então, quer seja pelo lado dos cortes orçamentários ou contingenciamento necessário, graças à herança de descalabro e corrupção que nós herdamos de governos anteriores, ou a questão do INPE, só nesses 2 exemplos, você já vê que é uma ação claramente improcedente. Ministro, o senhor nos ajudou bastante, agradeço mesmo a edição. A gente tem 2 minutinhos e eu tenho 2 perguntas que não posso deixar de fazer. Há uma crítica ao senhor sempre, ela é persistente, de desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental. As pessoas que trabalham no IBAMA, por exemplo, o que é que o senhor diz? Eles reclamam bastante da gestão do senhor. E, por fim, o Maia está criando uma comissão para fazer ali uma gestão, uma espécie de força-tarefa parlamentar focada no meio ambiente. O senhor acha que isso amplia a pressão sobre o senhor? Não, olha, com relação à iniciativa do presidente Rodrigo Maia, eu acho que ela é muito bem-vinda, até porque há diversos temas que estão no Congresso tramitando, como o projeto de lei do pagamento pelos serviços ambientais ou a lei geral do licenciamento, o próprio projeto de lei da regularização fundiária e outros temas que certamente poderão avançar ainda mais com essa articulação que o presidente Rodrigo Maia está fazendo. Então, acho positivo. Com relação ao alegado desmonte, eu quero lembrar a todos que nós recebemos em 1º de janeiro de 2019, tanto o IBAMA quanto o ICMBio, com cerca de 50% de déficit do seu quadro de pessoal. Portanto, nós herdamos o desmonte desses órgãos, com descalabro orçamentário e falta de planejamento. E lembrando também, como é óbvio, que funcionário público, ainda que nós quiséssemos e não queremos, não poderiam jamais ser demitidos. Portanto, são concursados. Não, essa história de desmonte ela não é verdadeira. Essa é uma narrativa de contraposição ideológica, política contra o governo do presidente Bolsonaro, que coloca as coisas de maneira racional, respeitando o devido processo legal, respeitando a livre iniciativa, a propriedade privada. Então, isso é muito mais uma posição política contra o governo do que propriamente uma crítica procedente com relação a esse desmonte, que, repito, não fomos nós que fizemos, nós herdamos uma estrutura completamente desmontada e estamos tentando reconstituir isso em meio à crise econômica que nós herdamos. Ministro Ricardo Salles falou com o CNN 360, usamos até o último segundo, ministro, para ouvi-lo. Muito obrigada, prazer revê-lo. Volte mais vezes. Obrigado, Daniela. Obrigado, Carol.